Sei que o dia hoje foi cansativo, talvez tenha sido cheio de lutas, de preocupações ou até de silêncios que pesam. Talvez o seu coração esteja inquieto, mas agora, nesse momento, eu quero te convidar a respirar fundo e simplesmente descansar na presença de Deus. Deus está com você. Ele cuida de você a todo momento. E mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua no controle. Então feche os olhos e deixe que essas promessas da palavra de Deus e os estudos bíblicos te envolvam. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Filipenses 4, 6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isaías 26, 3-4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 2 Coríntios 4, 16-18. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Salmo 121, 1-2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias 29, 11-12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Salmo 30, 4-5. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Provérbios 3, 24. Quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Salmo 23, 1-2. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Filipenses 4, 6-7. Não andem ansiosos. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que transbordem de esperança. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 34, versículos 17-18. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá.
Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor o guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra seca. Salmo 56, versículo 3. Quando estou com medo, confio em ti. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Salmo 139, versículos 17 a 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! São incontáveis. Você já parou para pensar no valor da sua salvação? Já dedicou um momento de quietude para realmente meditar sobre o sacrifício de amor que Jesus fez por nós naquela cruz? A salvação não é apenas um presente, é o maior presente que poderíamos receber. Não foi algo que conquistamos com nossos próprios méritos, mas um ato de amor imensurável, um ato de pura graça divina. Mas te convido a uma reflexão profunda agora. Será que estamos cuidando desse presente com a devida atenção? Será que não estamos, mesmo sem perceber, permitindo que coisas em nossas vidas nos afastem do nosso Pai Celestial e coloquem em risco esse presente tão precioso? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos juntos, com o coração aberto, refletir sobre comportamentos e atitudes que podem estar nos distanciando de Deus, comprometendo nossa salvação. E, mais importante, vamos redescobrir como proteger nossa fé, como fortalecer nossa conexão com o Pai e, assim, caminhar com Ele, lado a lado, até o fim. A Bíblia nos alerta sobre o pecado, queridos. Ele é o maior inimigo da nossa salvação, um abismo que nos separa do amor de Deus. Mas muitas vezes, ignoramos esse alerta, não é mesmo? Continuamos a pecar deliberadamente, mesmo conhecendo a verdade. É como se estivéssemos rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz, a graça que ele nos ofereceu de bom grado. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, a palavra de Deus é clara. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É um lembrete duro, eu sei, mas é preciso encarar essa realidade. Não podemos fechar os olhos para o pecado, achando que não haverá consequências. Ele nos afasta de Deus, nos torna escravos de nossos próprios desejos e nos impede de viver a plenitude da vida que Ele sonhou para nós. Vivemos em um mundo cheio de distrações, não é mesmo? Somos bombardeados o tempo todo com mensagens que nos tentam a colocar o material acima do espiritual. A busca incessante por sucesso, por posses, por prazeres imediatos. Mas, meus irmãos, Jesus nos alertou sobre isso. Ele disse que não podemos servir a dois senhores. Se colocarmos as coisas deste mundo, o dinheiro, a fama, o status, acima de Deus, estamos, mesmo sem perceber, nos afastando dele. É como se estivéssemos escolhendo o que nos parece mais fácil, mais atraente no momento, em detrimento do nosso relacionamento com o Pai. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, a palavra é clara: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, não permita que o mundo te afaste do amor de Deus. Imaginem comigo receber o maior presente de todos, a salvação pela graça de Deus, e simplesmente abandoná-lo. É doloroso pensar nisso, não é mesmo? Mas a verdade, meus irmãos, é que essa é uma realidade para muitos. A Bíblia nos alerta sobre aqueles que conhecem a verdade, que já sentiram o amor de Deus, mas escolhem se afastar, dar as costas para tudo o que aprenderam. É a apostasia, um afastamento deliberado da fé. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, encontramos um alerta. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A apostasia é um caminho perigoso, que nos afasta de Deus e nos leva para longe da sua proteção. Lembre-se, querido irmão, a fé é um presente, mas também é uma escolha diária. Escolha se agarrar a Jesus, ainda que as provações da vida tentem te desviar do caminho. Meus irmãos, somos humanos, falhos, e todos nós tropeçamos e caímos ao longo da caminhada, mas o que realmente importa é o que fazemos depois da queda, não é mesmo? Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece o perdão,
Mas para isso, é preciso reconhecer nossos erros, arrepender-se verdadeiramente e desejar mudar os nossos caminhos. Sem arrependimento genuíno, não há perdão, e sem perdão, permanecemos afastados do amor de Deus. Mas não se desespere. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, encontramos a promessa do Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que promessa linda, não é mesmo? Então, se você se afastou de Deus, se carrega o peso do pecado, se aproxime dele com um coração arrependido. Ele está de braços abertos, pronto para te perdoar e te acolher de volta. A fé, meus queridos, é como uma chama. Precisa ser alimentada constantemente para se manter acesa. E como alimentamos a chama da nossa fé? Através da oração, da leitura da palavra de Deus, da comunhão com outros cristãos. Quando deixamos de lado esses elementos essenciais, nossa fé começa a enfraquecer, a chama perde a força e corremos o risco de nos esfriarmos espiritualmente. É um processo lento e silencioso que pode nos levar para longe de Deus, sem que percebamos. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, meus irmãos, significa manter a chama da fé acesa, buscar a Deus diariamente, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, mesmo quando a vontade de desistir bater a porta. Lembre-se, a sua salvação é um presente de Deus, mas também é uma responsabilidade sua. Cuide dela com carinho, com dedicação, com amor. Querido irmão, a salvação é o bem mais precioso que poderíamos receber. É um presente dado por Deus, por amor a cada um de nós. Mas, como qualquer presente, a salvação precisa ser cuidada, valorizada. Não podemos brincar com algo tão importante. Não podemos deixar que as distrações do mundo nos afastem do nosso Pai Celestial. Se você sente que algo tem te afastado de Deus, se entregue a Ele hoje. Confesse seus pecados, peça perdão e permita que Ele restaure a sua vida. Lembre-se, Deus é fiel para perdoar, para restaurar e para nos ajudar a trilhar o caminho da salvação. O dia foi longo, o trabalho intenso, e agora você se prepara para descansar. As preocupações do dia a dia tentam te alcançar, mas você sabe que precisa de um momento de paz, um refúgio para a sua alma. É nesse momento que a palavra de Deus, como um bálsamo suave, vem acalmar o seu coração. Permita que a mensagem desta noite renove suas forças, te inspire e te lembre do amor incondicional de Deus por você. Hoje vamos falar sobre algo fundamental na nossa caminhada cristã: a fé. Assim como um jardim precisa ser cuidado para florescer, a nossa fé também precisa de atenção e cuidado para se fortalecer. Existem certos hábitos, certos padrões de pensamento que agem como ervas daninhas, minando nossa fé e nos afastando da plenitude que Deus tem para nós. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 5 fatores que podem estar enfraquecendo a sua fé. Mas não se preocupe, meu amigo, porque para cada desafio, para cada obstáculo, a palavra de Deus nos oferece a direção e a força necessárias para superarmos e seguirmos em frente. Prepare o seu coração, porque tenho certeza que esta mensagem vai te abençoar. A dúvida, meus amigos, é como uma fresta numa porta que deveria estar fechada. Uma pequena abertura que, se não for fechada a tempo, permite a entrada de ventos frios e correntes de ar que podem apagar a chama da nossa fé. Quando a dúvida se instala, começamos a questionar o amor de Deus, a sua fidelidade, a sua presença em nossas vidas. Pensamentos como: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ouve? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Começam a ecoar em nossas mentes, roubando a nossa paz e nos afastando da certeza da presença de Deus. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que a dúvida não surge apenas da falta de conhecimento, mas principalmente da falta de intimidade com Deus.
Quando não dedicamos tempo à oração, à leitura da palavra, ao diálogo sincero com o nosso Pai, a nossa fé se torna vulnerável, como uma planta que não recebe água e nutrientes. Por isso, meu irmão, se você tem lutado contra a dúvida, se a incerteza tem tomado conta do seu coração, se aproxime de Deus. Busque a Deus em oração sincera, mergulhe na sua palavra, e você verá a dúvida se dissipar como a névoa da manhã diante do sol radiante da presença de Deus. Lembre-se, a fé não é um sentimento, mas uma decisão, uma escolha diária de confiar em Deus e em suas promessas. A Bíblia é clara, meus amigos, em nos dizer que todos nós somos pecadores, todos nós erramos e precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Mas existe uma diferença, meus irmãos, entre tropeçar e cair no pecado e permanecer nele, permitindo que ele crie raízes em nossos corações e nos afaste do amor de Deus. O pecado não confessado, aquele que escondemos, que tentamos justificar, é como um peso que carregamos em nossa alma, nos curvando cada vez mais, nos afastando da leveza e da liberdade que só encontramos em Cristo. Quando permitimos que o pecado faça morada em nossos corações, a vergonha, a culpa e o medo se tornam companheiros constantes. Começamos a evitar a presença de Deus. A oração se torna um fardo. A leitura da Bíblia perde o sabor. E a chama da nossa fé vai se apagando lentamente. Mas, meu irmão, quero te lembrar que Deus não deseja te condenar, mas te libertar. Em Provérbios 28:13, a Bíblia nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não carregue esse peso sozinho, meu amigo. Confesse seus pecados a Deus, peça perdão e busque viver em novidade de vida. Lembre-se, o sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo pecado e te fazer uma nova criatura. Muitas vezes, meus irmãos, o enfraquecimento da fé não acontece de forma abrupta, mas como um afastamento gradual, um isolamento espiritual que nos afasta da presença de Deus de maneira sutil, quase imperceptível. É como um barco que, sem perceber, vai se afastando da margem, levado pela correnteza, até que, quando se dá conta, já está bem distante do porto seguro. O isolamento espiritual pode se manifestar de diferentes formas em nossas vidas. Pode ser o afastamento da comunidade de fé, a negligência da oração, a ausência da palavra de Deus em nosso dia a dia. Ou pode ser algo ainda mais profundo, meus amigos, a dureza de coração, a falta de perdão próprio, a crença de que não somos dignos do amor e da misericórdia de Deus. Mas, quero te lembrar, meu irmão, que Deus não desiste de você. Ele te busca incansavelmente, com amor e compaixão. Em Jeremias 29:13, ele nos diz: vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Não permita que o orgulho, a vergonha ou a culpa te afastem do amor do Pai. Quantos de nós, meus irmãos, já nos encontramos de joelhos em oração, derramando nossos corações diante de Deus, com fé e esperança, mas ao longo do tempo, a resposta não vem, a espera se prolonga, o silêncio parece ensurdecedor e a frustração começa a se instalar em nossos corações. É importante lembrarmos, meus amigos, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O que pode parecer um não aos nossos olhos, pode ser, na verdade, um redirecionamento para algo ainda maior, algo que jamais poderíamos imaginar. Em Isaías 55:8-9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em vez de se entregar à frustração, meu irmão, busque a Deus em oração e peça a Ele que te dê sabedoria e discernimento para compreender os seus planos. Confie que Ele está no controle de todas as coisas e que, no tempo certo, você colherá o fruto da sua fé. Vivemos em um mundo, meus irmãos, bombardeado por informações, imagens e mensagens que competem pela nossa atenção a todo instante. É como um turbilhão de estímulos que, se não formos cuidadosos, podem nos afastar daquilo que realmente importa, a nossa comunhão com Deus. A influência negativa do mundo se manifesta de diversas formas, na cultura que exalta o egoísmo, o prazer imediato, a busca desenfreada por sucesso e bens materiais. Ela se esconde por trás de conteúdos midiáticos que banalizam o pecado e distorcem os valores do reino de Deus. É como um veneno sutil que, gota a gota, vai contaminando a nossa mente e enfraquecendo a nossa fé. Mas, meu irmão, não precisamos nos entregar à correnteza deste mundo. Em João 16:33, Jesus nos diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo, temos a vitória sobre as pressões e as tentações deste mundo. Busque a presença de Deus em oração. Encha a sua mente com a sua palavra, e você verá a sua fé se fortalecer a cada dia. Assim como um jardim precisa ser cuidado com carinho e atenção para florescer, a nossa fé também precisa ser nutrida diariamente pela palavra de Deus, pela oração. Se você se identificou com algum dos pontos que abordamos hoje, se a sua fé tem sido desafiada pelas dúvidas, pelo pecado, pelo isolamento, pela frustração ou pelas influências negativas do mundo, saiba que você não está sozinho. Deus te conhece, Ele vê o seu coração e deseja te ajudar a reerguer a sua fé. Busque a Ele com sinceridade, confesse suas fraquezas e permita que o seu amor te renove, te transforme e te capacite a viver uma vida de vitória. Lembre-se, meu amigo, a jornada da fé pode ter seus desafios, mas a recompensa de viver em intimidade com Deus é incomparável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Bom vídeo de hoje é fiquem todos com Deus e tchau. Desde o início da história da libertação do povo de Israel no livro de Êxodo, Deus se revela como um Deus que fala com clareza, que dá sinais, que adverte e que tem paciência. Ele envia Moisés com uma missão simples, mas poderosa. Deixa ir o meu povo. Êxodo 5:1. Mas o problema começa quando Faraó ignora os conselhos. Faraó, rei do Egito, responde com soberba: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Aqui já vemos o primeiro sinal de um coração duro e arrogante, um coração que se considera autossuficiente, que rejeita a autoridade de Deus e que prefere manter o controle e o seu orgulho do que curvar diante de Deus. Deus então começa a agir. Praga após praga, sinais inegáveis do seu poder se manifestam. As águas se tornam sangue, rãs invadem o Egito, piolhos cobrem a terra, moscas, pestes, feridas, saraiva, trevas, tudo com uma mensagem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo. Mas Faraó insiste. Mesmo quando os próprios magos egípcios reconhecem que aquilo era o agir de Deus, eles dizem assim em Êxodo capítulo 8, versículo 19. Isto é o dedo de Deus. Mas Faraó se recusa a ouvir. Veja a gravidade disso. Deus usou Moisés e Arão. Os magos falaram, os servos falaram. Até quando este homem nos será por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus.
Ainda não sabes que o Egito está destruído? Mas Faraó não ouviu. O coração endurecido não é apenas teimoso. Ele é surdo à verdade, mesmo quando ela grita. E quando finalmente Faraó parece se dobrar, dizendo em meio à praga da saraiva: pequei desta vez, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. A esperança surge por um momento, mas logo desaparece, porque assim que a dor passa, ele volta ao mesmo erro. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Isso nos mostra que Faraó não se arrependeu, apenas quis se livrar do sofrimento. O seu arrependimento era momentâneo, condicionado ao alívio. Um tipo de arrependimento muito comum hoje. Chora-se na dor, mas quando a tempestade passa, volta-se ao mesmo pecado. E aqui está uma verdade profunda: quem não se arrepende pela verdade será quebrado pela dor. Mas mesmo a dor, se não houver quebrantamento, se tornará inútil. O resultado final dessa dureza de coração é trágico, não apenas para ele, mas para todo o Egito. O povo sofreu, os animais morrem, a economia entra em colapso, os primogênitos são mortos, e por fim, o exército inteiro se perde nas águas do Mar Vermelho. Tudo isso poderia ter sido evitado, com um simples ato de obediência. Por isso, quando lemos as Escrituras, ela não é apenas um relato antigo, é um espelho. Quantas vezes ouvi conselhos, alertas, versículos, pregações, mas segui no meu próprio caminho. Em Hebreus nos lembra com firmeza: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse hoje é agora. Deus ainda fala, ainda dá sinais, ainda usa pessoas para nos alcançar. Mas chega um momento em que, se não ouvirmos, o juízo se torna inevitável. Faraó é o retrato do que acontece com quem fecha os ouvidos para Deus. Quanto mais resiste, mais sofre. Quanto mais endurece, mais perde. No fim, ele descobre, da pior forma, que ninguém resiste à vontade de Deus e sai ileso. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. A vida pode ser difícil. Encaramos desafios todos os dias. Mas o que muitas pessoas não percebem é que também estamos em uma batalha espiritual. Não podemos vê-los, mas essas forças são reais. Elas estão constantemente tentando nos desencorajar, nos derrotar e nos afastar do plano de Deus para nossas vidas. O primeiro passo para vencer uma batalha é entender contra o que você está lutando. Precisamos estar cientes de que o inimigo é real e quer nos destruir. Então, como o inimigo ataca? Como essa guerra espiritual se parece em nossas vidas cotidianas? O inimigo é sorrateiro. Ele geralmente não vem até nós com uma entrada grande e dramática. Em vez disso, ele sussurra mentiras. Ele tenta encher nossas mentes com dúvidas, medo e insegurança. Ele pode te dizer que você não é bom o suficiente, que você nunca será feliz, ou que Deus não te ama. O inimigo também usa a tentação para nos desviar do caminho. Ele balança coisas na nossa frente que parecem atraentes: prazeres pecaminosos, desejos egoístas, bens materiais. Ele quer que corramos atrás dessas coisas em vez de correr atrás de Deus. Mas essas coisas, elas só nos levarão por um caminho de destruição. Lembre-se, o inimigo é um inimigo derrotado. Jesus já conquistou a vitória. Só precisamos permanecer firmes em nossa fé e resistir às ciladas do diabo. A Bíblia nos diz para vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. Uma das peças mais importantes da armadura que temos é a fé. A fé é como um escudo que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo ataca com mentiras, podemos combater essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais enchemos nossos corações e mentes com as Escrituras, mais forte nossa fé se tornará.
Fé não é uma fórmula mágica, é sobre confiar em Deus. Mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo, mesmo quando as coisas estão difíceis, a oração é outra arma poderosa em nosso arsenal espiritual. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz a seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos ser vigilantes em oração. Precisamos permanecer conectados a Deus e confiar em sua força. Orar não é apenas pedir coisas a Deus. É sobre passar tempo em sua presença, ouvir sua voz e alinhar nossos corações com sua vontade. Jesus já derrotou o inimigo, ele já conquistou a vitória, e porque estamos em Cristo, compartilhamos dessa vitória. Não se desanime com as batalhas que você enfrenta. Não desista quando as coisas ficarem difíceis. Lembre-se, você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Ele está com você em cada passo do caminho. Ele nunca te deixará, nem te desamparará, e Ele te dará a força para superar qualquer obstáculo. Portanto, vista sua armadura da fé, ore sem cessar, e permaneça firme na vitória que já é sua. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Filipenses 4, 6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isaías 26, 3-4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 2 Coríntios 4, 16-18. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Salmo 121, 1-2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias 29, 11-12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Salmo 30, 4-5. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Provérbios 3, 24. Quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Salmo 23, 1-2. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Filipenses 4, 6-7. Não andem ansiosos. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que transbordem de esperança. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 34, versículos 17-18. Os justos clamam,
O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor o guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra seca. Salmo 56, versículo 3. Quando estou com medo, confio em ti. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Salmo 139, versículos 17 a 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! São incontáveis.